Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de mais uma placa de vídeo usada do AliExpress e a escolhida da semana foi a GTX 1660. Acabamos de receber essa placa e agora tá na hora de saber se isso aqui presta ou se isso é um lixo eletrônico. Mas antes de fazer esse unboxing, já desce aí, deixa aquele like para fortalecer o canal, ajuda a gente a bater 1 milhão de inscritos e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, beleza? Então agora a gente pode abrir esse pacote. Bora? Esse é o pacote da nossa GTX 1660, pacotinho bem simples, assim como a maioria das placas usadas que vem do AliExpress. Dá pra ver que tá bem sujo e que sofreu bastante aí na mão do nosso correio, mas não aparenta ter nenhum tipo de avaria. Vamos ver o que o vendedor declarou. Ele declarou uma placa de vídeo e o valor de $30. Sem mais enrolação, vamos abrir esse pacote. Essa é a caixinha da nossa GTX 1660. Uma caixinha bem simples mesmo, não tem nenhum tipo de marcação aparente, só a caixinha mesmo. Vou abrir aqui e tá aqui. Tá dentro de um saquinho. Aqui tem esse cabinho para aquelas fontes que não possuem conector de 8 pinos. Eu vou deixar isso de lado e essa caixinha de lado também. No saquinho da nossa placa de vídeo tem uma marcação aqui, escrito 1660 de 6 GB, provavelmente da marca Zotac. Do outro lado não tem nada. E agora vamos puxar a nossa placa de vídeo para fora. Vamos dar uma olhadinha rápida nela aqui para ver o que ela apresenta. Primeira coisa é que não tem uma proteção na parte de trás. Isso é normal, essas placas mais baratas não costumam ter mesmo. Aqui na parte de cima, apenas a inscrição Zotac. E aqui os dois coolers. Vamos ver se ele está funcionando. Aparentemente estão. A placa está relativamente bem limpinha. Aqui tem um pouquinho de mancha, mas nada anormal. É isso, agora a gente pode partir para os testes. Deu para ver que essa é uma plaquinha que veio muito limpa, com uma aparência bem bonitinha mesmo, né? Uma aparência de nova. As ventoinhas, diferente da RTX 2060, não estão agarrando, né? Então aparentemente não é para ter problema com elas. E no geral, tá uma placa bem bonitinha. Então as informações de compra dessa placa. Ela foi adquirida na loja RE Store, como tá aparecendo para vocês. Ela foi adquirida no valor de R$ 1.179, salvo engano. Vocês estão vendo aí na tela. Demorou mais ou menos 14 dias corridos para chegar, então chegou bem rápido mesmo essa placa e por fim não foi tributada. Então tô bem feliz com esse valor, porque a princípio o interesse do canal era comprar uma GTX 1060 para fazer os testes com o kit Xeon, vai ter vídeo no canal, tá? Mas encontramos essa placa com esse valor ótimo, então resolvemos trazer, beleza? Essas são as informações da compra. Então essa é a nossa GTX 1660 da Zotac. Na parte frontal ela tem essas duas ventoinhas, toda a carenagem é feita em plástico, já que na parte superior da placa tem a inscrição GeForce GTX e a marca da placa, Zotac, né? Então bem simples também. Na parte de baixo só tem o PCI Express. Na parte de trás, essa placa não tem um backplate, então fica exposto, né, a PCB. E na parte das conexões temos apenas um DisplayPort, um HDMI e um DVI. Beleza? Então sobre as informações de compra, de envio e as características dessa placa é isso. Agora temos que ir para a parte que interessa, que é justamente testar essa placa e ver até onde ela chega e se essa placa funciona, né? Então, para isso, seguiremos os mesmos parâmetros do vídeo de teste da nossa RTX 2060. Então, para iniciar a bateria de testes, começaremos com um teste de estresse para ver se essa placa tem algum problema, um artefato ou se ela já está no seu limite físico. Depois, testaremos em jogos para ver qual o desempenho dessa placa em alguns jogos, tanto no alto quanto no baixo, que muitas pessoas me pediram, falaram assim: ah, Guilherme, mas você testa no alto, mas ninguém joga jogos competitivos no alto, então eu vou testar no baixo também, beleza? Então, bora para os testes. Então, dentro do teste de estresse, essa placa ela foi estressada por 3 horas com preset em Full HD e ela atingiu a temperatura máxima de 66 graus. Esse resultado é muito bom mesmo, porque ela foi estressada em seu máximo por 3 horas e ela não passou de 66 graus. E a ventoinha ainda tinha uma gordurinha para ser queimada. Então quer dizer que se a gente colocar essa ventoinha no máximo, essa temperatura ainda pode abaixar mais, beleza? Agora vamos passar para os testes de jogos. Então o primeiro jogo testado foi o Fortnite com preset no épico. Então tava tudo no máximo e ele conseguiu atingir o desempenho de 65 FPS com a GPU em 90% de uso, atingindo 57 graus. Então um resultado excepcional. Já com Fortnite no alto, ele conseguiu atingir uma média de 95 FPS com 85% de uso da GPU e atingindo apenas 55 graus. Então
também um resultado excepcional. Já para aquelas pessoas que não se importam muito com gráfico, esses são os resultados do Fortnite no médio. A GTX 1660 conseguiu atingir uma média de 144 FPS no Fortnite a 60% de uso e atingindo 53 graus. E já com preset no baixo, o Fortnite atingiu seus 220 FPS a 50% de uso da nossa GTX 1660, chegando aos míseros 48 graus. Então, os resultados do Fortnite foram sensacionais. Uma plaquinha de R$1.100 que consegue entregar todo esse desempenho, sensacional. Então, bora ver os resultados no CSGO. Já no CSGO, a nossa GTX 1660 conseguiu atingir a média de 220 FPS com tudo no alto, utilizando 95% da nossa GPU e chegando na faixa ali dos 55 graus. Já com preset no médio, ela conseguiu atingir uma faixa de 240 FPS, como vocês estão vendo, e o uso sempre se mantendo ali na faixa de 90 a 95%. E já com tudo no baixo, o CSGO ficou fluido ali na faixa dos 290 a 320 FPS, sensacional, e também mantendo ali seu uso em 94% e a temperatura nunca passando de 55 graus. Então, uma placa espetacular também para jogar CSGO. E agora é a hora do jogo que é queridinho. É hora de testar o Warzone. E aqui eu fiquei bastante surpreso, porque essa GTX 1660 conseguiu atingir uma média de 75 a 80 FPS com o Warzone no alto. Então, um resultado muito bom mesmo. O uso ficou ali na faixa de 95 a 100%, né? Porque é um jogo que utiliza muito a GPU e a temperatura não passou de 56 graus. Já com preset em normal, o nosso Warzone conseguiu atingir 96, 90, uma média de 90 a 95 FPS com a nossa GTX 1660 e no baixo ficou flertando ali com 100 FPS. Então uma placa que conseguiu rodar, não falo tranquilamente, mas conseguiu rodar com excelência o nosso Warzone. E agora o último jogo, que é Red Dead Redemption. Esse jogo com preset no Ultra ficou com uma média de 40 FPS. Um ótimo resultado também, porque lembrando que está no Ultra, então tá com tudo no máximo e ela ficou ali nos seus 98% de uso a 58 graus. A temperatura está muito boa, nem chegou perto dos nossos 66 graus do teste de estresse, beleza? Já no alto, o Red Dead Redemption conseguiu uma média de 55 FPS, continuando ali com a sua utilização a 97%, e já no médio ele conseguiu subir um pouco esse FPS para 65, então a jogabilidade já ficou um pouco mais fluida ali e mantendo a sua utilização em 90%, acima de 90% e também mantendo 57 graus. Então a nossa GTX 1660 estabilizou ali nessa faixa de 95% de uso e a 57 graus. E por último, com os gráficos no baixo, essa GTX 1660 conseguiu atingir os 75 FPS, continuando, né, com seu uso a 96% e também com os seus 56 graus. E aí, essa GTX 1660 te surpreendeu também? Porque me surpreendeu muito. Ela teve resultados bem parecidos com a nossa RTX 2060. Então é uma placa que entregou um resultado excepcional. E agora, depois dessa primeira bateria de testes, é interessante a gente abrir essa placa, ver como que tá essa placa por dentro, né, para ver se tá suja igual a nossa RTX 2060 e saber se essa placa já foi mexida ou não, beleza? Então, bora desmontar essa placa. Testes finalizados e agora é hora da gente desmontar essa placa e ver o que tem debaixo dessa carcaça. Aparentemente, os coolers estão bem limpinhos mesmo, nenhum dos dois coolers estão estragados. Todos estão rodando bem fluidos mesmo, é bem tranquilo. Aqui na parte de cima temos só essa inscrição GeForce GTX e a marca, né, Zotac. Ela tá bem limpa na parte de cima, mas nessa parte traseira aqui ela já tá um pouquinho diferente. Parece que tem, acho que isso aqui é um carimbo. Ela tá dessa forma, ela não tem backplate, né? Então na parte da frente tá assim, a de cima assim. As portas delas são essas, né? Então, bora abrir essa placa. Todos os parafusos foram removidos. Agora é só a gente puxar a parte do radiador para cima. Vou desconectar as ventoinhas também. Na parte do dissipador tá assim. A gente tem os thermal pads aqui e aqui. Estão bem sujinhos. Eles são até grossos. Dá para ver aqui, né? A nossa pasta térmica tá seca. Bem seca mesmo. A gente vai fazer a limpeza e a troca. Aqui tem um thermal pad também, um pouquinho grosso, tá tudo bem sujo mesmo, dá pra gente fazer uma boa limpeza aí. As ventoinhas, como eu disse, estão bem limpas, então creio que elas não precisem de manutenção, só a limpeza aqui mesmo. Não vou trocar os thermal pads porque eu não tenho aqui, mas creio que esses ainda
tem um tempo de vida útil. E agora vamos dar uma olhadinha na PCB. Essa é a nossa PCB, aqui o nosso chip, aqui as memórias. Ficou até pregado aqui um thermal pad na memória, depois eu vou remover. E aparentemente tá só um pouquinho sujo, mas tá tudo muito bom aqui na placa. Claro que a gente tem que fazer uma limpeza primeiro e tudo mais, mas a primeira aparência é realmente muito boa. A parte traseira a gente já tinha visto, né? E é isso aqui, então bora limpar ela. Placa e dissipador limpos, mais ou menos limpos, né? Não ficou tão bom assim a limpeza, mas esse é o resultado. Deu para dar uma limpadinha boa. Então ficou bem limpinho. Parte traseira, nosso dissipador, tirei toda aquela pasta térmica velha, dei uma limpadinha nesses thermal pads, a gente vai reutilizar eles. E agora é só passar a pasta térmica, eu escolhi essa Z5 da Deepcool, então a gente passa a pasta térmica aqui e depois retorna o nosso dissipador para cá, beleza? Pasta térmica colocada. E agora podemos retornar o dissipador para cá. Eu vou colocar ao contrário, para os thermal pads não saírem do lugar. Então já juntei as duas partes, coloquei a PCB em cima do nosso dissipador. Já fiz a conexão com as ventoinhas, né? Então a ventoinha conectada. Agora é só alinhar o nosso PCB com os buracos e parafusar. Todos os parafusos colocados, agora é só dar um apertinho para ver se todos estão com o mesmo aperto. Perfeito, então é isso. Fizemos a limpeza aqui na PCB, também trocamos a pasta térmica. E como eu disse, não vi necessidade de limpar as ventoinhas nem lubrificá-las, né? Porque estão ótimas, diferente da RTX 2060. Então esse processo de limpeza está finalizado e podemos testá-la novamente. Depois de abrir essa GTX 1660 e realizar a manutenção, deu para ver algumas coisas. Primeiro, que ela veio muito mais limpa do que a nossa RTX 2060. Segundo, que a pasta térmica estava bem velha, né? Bem ressecada, e que os thermal pads estão meio melequentos e meio sujos. Mas de qualquer forma, a gente deu uma limpadinha, trocou a pasta térmica e montou tudo de novo. E depois de montar, a gente tem que testar novamente. Então, refazer o teste de estresse para ver se a temperatura baixou. Também refazer, mesmo que de forma rápida, alguns testes em alguns jogos, né? Então, pra gente saber se o desempenho aumentou, se não aumentou, se a temperatura subiu ou desceu, beleza? Então é isso, bora refazer os testes dessa placa. Depois da manutenção, já no segundo teste de estresse, dá pra ver que essa GTX 1660 conseguiu atingir uma temperatura ligeiramente menor. Então ela ficou ali na casa dos 62, 63 graus, isso é muito bom, né? Mesmo que a temperatura dela já era baixa, ficando em 66 graus, conseguiu reduzir ainda mais. Sensacional, só com a troca de pasta térmica e uma manutenção básica. E agora, vamos ver se teve um ganho de desempenho no Fortnite e no CSGO. Aqui no Fortnite, com tudo no épico, ela teve exatamente o mesmo desempenho. Até porque o Fortnite não consegue extrair o máximo dessa placa, não consegue colocá-la no seu uso máximo como o programa de estresse faz. Então, era previsível que a temperatura nem o desempenho iriam se modificar, beleza? E já no CSGO, com tudo no alto, o desempenho também foi muito próximo ao desempenho do primeiro teste. Pode ser que o desempenho esteja um pouco maior agora, justamente pelo mapa ser um mapa diferente, beleza? Mas basicamente temperatura e desempenho foram os mesmos depois da manutenção. E aí, o que você achou dessa placa aqui? Depois dessa bateria de testes, depois desse unboxing, depois de tudo que foi mostrado no vídeo, qual a sua opinião sobre essa placa em específico? Então deixa aí nos comentários que depois a gente bate um papo sobre essa placa. Na minha opinião, além dessa placa estar num valor muito interessante, não ter sido taxada, ter chegado limpa e também ter atingido um ótimo desempenho, são fatores que influenciam muito na importação desse produto. Ah, Guilherme, então você está falando que eu tenho que importar essa placa porque é melhor do que comprar aqui no Brasil? Depende. Como eu disse no vídeo da RTX 2060, depende muito se você vai testar, se você está disposto a correr riscos, entendeu? Se você não quer correr nenhum tipo de risco, se você não sabe testar ou se você não quer passar por esse processo, não importe uma placa do AliExpress, beleza? Compra aqui no Brasil, vai estar na faixa de R$2.000 e poucos reais, então você vai ter garantia, algumas marcas dão garantia de até 3 anos, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, das melhores GTX 1660 com nota fiscal e com garantia, e também vou deixar o link para quem quer importar. Tem muita gente que vai sim testar ela, tá disposta a correr risco e vai ser um negócio mais interessante importar do que comprar aqui no Brasil, beleza? Tanto importando quanto comprando no mercado nacional, tem link na descrição.
Tranquilo? E lembrando, se você quiser adquirir esse produto ou qualquer produto que a gente mostra aqui nos vídeos, a gente deixa à disposição para ser vendido lá no nosso Instagram, que eu tô deixando aqui, beleza? É só mandar um direct lá para nossa equipe, tranquilo? Então esse é o vídeo da nossa GTX 1660. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, com informações, com essa análise, com esse teste. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, ajuda a gente a bater nossa meta. E se tiver interesse em pegar essa placa, chama a gente no Insta. Então, um grande abraço e tchau!